Fala aí pessoal, tudo bem para você que acompanha o nosso canal? Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Hoje eu venho trazer para você mais uma aula de teologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história da igreja, tá bom pessoal? Olha só, eu quero começar com alguns conceitos bem básicos aqui. O primeiro passo é como estudar a história da igreja. Existem várias formas de você falar de história. A gente está acostumado talvez com aquela questão da história pronta, né? Aquela história que todo mundo já pega aqueles livros de história e acompanha aquela história já toda prontinha. Só que o conceito moderno de história mudou. Hoje nós procuramos desconstruir toda aquela narrativa e a gente procura de certa forma, nós que estudamos, qualquer pessoa que faz um estudo sério de história, ela vai procurar desconstruir aquela narrativa como se ela desmontasse aquilo. Ela vai procurar entender a construção histórica daquele fato. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Como estudar história da igreja? A gente vê que o primeiro aspecto que é muito importante ressaltar isso é que cosmovisão. O que é a cosmovisão? A cosmovisão é a forma como nós enxergamos a nossa realidade. São os óculos a qual nós colocamos e enxergamos a vida. Por exemplo, uma pessoa que é de uma determinada ideologia política, ela enxerga a sua vida com aqueles óculos, ela tem aquela cosmovisão do seu mundo, da sua realidade. Aquela pessoa que torce para um determinado tipo de time de futebol, ela vai falar do futebol de acordo com a sua realidade, com aqueles óculos, com aquela cosmovisão que ela tem naquela situação. Então, na história da igreja, nós temos vários tipos de cosmovisões que vão afetar em diferentes tipos de narrativa. Nós temos, por exemplo, a narrativa da história da igreja católica. Nós temos a narrativa da história da igreja protestante. Nós temos também a filosófica e a histórica. Então, quem vai falar sobre a história da igreja, se for uma pessoa católica, muito provavelmente ele vai falar do ponto de vista católico. Por mais que a pessoa diga que não tem interferência, tem sim. Quando uma pessoa que tem um determinado tipo de pensamento, ela procura falar sobre um determinado assunto, o seu pressuposto, a sua cosmovisão, de certa forma, vai afetar. Então, um historiador católico vai falar de uma maneira. Um historiador protestante vai falar da história da igreja de uma outra maneira. A história que é boa para uns é ruim para outros. A história que é ruim para outros é boa para outros. Então, de certa forma, vão ter aspectos que vão mudar em muito. Não só na perspectiva católica, protestante, mas a filosófica e também a histórica. Então, é importante a gente entender isso, que existem vários tipos de narrativa, né? O lado católico. O que o lado da história da igreja, quando é contada pelo lado católico, ele valoriza? Ele valoriza a tradição apostólica. Então, quando você lê nos livros de história da igreja católicos, eles vão dar uma versão da história da igreja valorizando a tradição, eles vão dar uma visão de história da igreja como a questão da tradição sendo muitíssimo importante, eles vão contar muitas coisas positivas a esse ponto, eles vão desvalorizar a reforma protestante, eles vão acusar Lutero de um revolucionário, eles vão muito contra a questão da filosofia do modernismo. Então esse é o lado católico da história. Aí a gente tem o lado protestante. O lado protestante, ele vai ter o quê? A valorização da Bíblia. Então o lado protestante da história, ele vai falar que a tradição se corrompeu, que o catolicismo se corrompeu e que Lutero e os reformadores, através da reforma, eles trouxeram de volta o verdadeiro entendimento do cristianismo, ou seja, uma vida de acordo com o que está nas Escrituras, porque é nas Escrituras que está a palavra de Deus. Então os protestantes vão omitir muito da história católica, né? Eles vão praticamente começar a falar de história da igreja. Eles vão começar a falar desde o Atos dos Apóstolos do século I, onde Jesus Cristo esteve na Terra, e eles vão parar lá no século IV, até o final ali do Império Romano. Aí eles param por quê? Porque aí entra a história do catolicismo. Então é preciso a gente entender isso. Não tem uma história neutra, toda história tem a sua influência. O lado filosófico, ou seja, o lado dos filósofos é a valorização da razão. Então os filósofos eles vão muito contra a questão do transcendente, né? Os filósofos como Descartes, Voltaire, David Hume, Spinoza, Rousseau, eles vão muito contra essa questão
do sobrenatural, do transcendente. Eles vão valorizar a experiência, vão valorizar a razão e vão procurar dar respostas, né, sobre o cristianismo, respostas onde eles vão encontrar muitos defeitos e muitas falhas. Eles vão procurar enfatizar apenas a ética que o cristianismo traz. Nós temos também o lado histórico, ou seja, o lado que os livros de história falam geralmente sobre o cristianismo. Eles tratam do cristianismo mais como uma guerra político-religiosa. Então eles vão falar sobre o início do catolicismo, mais como interesses, né, interesses políticos, né, da Igreja Católica de conquistar terras, de conquistar poder, né? Eles vão falar de interesse religioso, do crescimento do papado, vão falar sobre o absolutismo que foi influenciado pela Igreja, né, do direito divino do rei, né, como o rei como escolhido de Deus ali para governar uma nação. Então o lado histórico, ou seja, o lado da história secular, vai tratar o cristianismo mais nos seus aspectos políticos, religiosos, nem tanto sobrenaturais, tá bom? É importante ressaltar isso aqui. Um ponto de vista é a vista de um ponto também, porque a gente tem aquele conceito de história pronta, mas não é bem assim. Existem vários pontos de vista, onde cada um deve ser questionado, interpretado, e aí nós fazemos uma síntese e buscamos a resposta verdadeira. Então você não vai encontrar a resposta absoluta em uma visão. Você vai ter que conhecer um pouquinho das quatro para você mesmo pensar e tirar sua conclusão. Esse é o objetivo. O objetivo é você estudar e você conhecer, você procurar entender o que realmente aconteceu. 4 tipos de cosmovisão, 4 tipos de pensamento, mas só um é verdadeiro. Então, a partir disso, você e eu somos desafiados a usar o nosso senso crítico e raciocinar, pensar quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, quem está aumentando e quem está diminuindo, tá bom? Para que nós tenhamos uma noção de aonde pesquisar esses autores, olha só. Nós temos aqui autores católicos. A gente consegue livros de história desses autores aqui, ó. Felipe Aquino, né, um professor brasileiro. Daniel Hobbes, Christopher Dawson, esses são autores católicos. Então, se você quer uma bibliografia católica, você pode pesquisar livros destes autores aqui. Autores protestantes, nós temos o Robert Nichols, né, um autor presbiteriano, ele tem um livro de história da igreja muito bom. Justo Gonzalez, vários volumes ele tem de história da igreja. E o Roger Olson. Esses são autores que eu estou indicando que são fáceis de você encontrar. Se você procurar, você vai achar facinho os livros deles. É só colocar o nome deles lá, você vai encontrar. Autores filósofos, né? Nós temos, vou colocar só 2 aqui, Voltaire, né? Voltaire, que foi vamos dizer assim, um dos precursores aí do iluminismo, um movimento onde enfatizava o uso da razão, né? E criticou muito a igreja pelos seus abusos, né? De certa forma ele tinha razão em muitas coisas que falava muito sobre a tolerância, criticava as guerras religiosas. Então é um cara bacana de se ler, mas a gente tem que ler com aquela coisa, tomando cuidado também com os exageros que os autores colocam. Bertrand Russell, né? Um autor, é um filósofo, né? Aí da Idade Moderna. Ele tem várias obras e dentre ele tem algumas obras que falam sobre a filosofia ocidental e vai falar sobre o período escolástico, vai falar sobre a história da igreja. Inclusive tem alguns livros dele que ele faz uma crítica muito forte à igreja. Nós temos também o Friedrich Nietzsche, que fala muito também a respeito do cristianismo. Então você pode estar lendo esses filósofos que eles vão ter muito material para passar. Nós temos alguns autores seculares, né? Jacques Le Goff, um historiador. Eric Hobsbawm, ele tem uma série de livros de história e ele trata em uma determinada seção somente de história da igreja. E o Bart Ehrman. Bart Ehrman é um estudioso especialista em cristianismo primitivo. Então você pode estar procurando numa linha mais secular, né, sem a interferência religiosa, você pode estar procurando esses autores aí. Indicações de leituras históricas. Você pode estar lendo Atos dos Apóstolos na Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, Atos dos Apóstolos já é o primeiro livro de história ali da igreja. História dos Hebreus, de Flávio Josefo. E também História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eu espero que com esse vídeo você possa despertar o seu senso crítico. Eu não quero passar aqui um beabá da história da igreja, mas eu quero despertar você a como estudar, por onde começar, aonde procurar as fontes certas para que você mesmo
consiga buscar o conhecimento histórico válido e verdadeiro, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo no canal Falando de Teologia. Até mais!